Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas para mais uma live. E hoje nós vamos falar sobre traumas de infância. Bom, o que aconteceu lá na sua infância que pode estar impactando a sua vida adulta hoje? São vários fatores e eu vou trazer alguns deles aqui para vocês. Quero ouvi-los de alguma forma aqui, né? Através das mensagens, vocês compartilhando aquilo que vocês sentem aí no coração de vocês, que também possa estar impactando. Boa tarde, gente! Que honra ter vocês aqui. Ana Paula, Anne, Wellington, Paula, Sueli, Samara. Que bom vocês aqui. Pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos convidar mais pessoas para estarem aqui. Por quê? Verdadeiramente, se a minha vida hoje é conduzida pela minha criança, os meus resultados não são tão bons. Por quê? A criança, ela espera, ela é birrenta, ela emburra, ela não faz aquilo que precisa ser feito. Então é necessário nós entendermos verdadeiramente se algo lá de trás ainda está impactando a nossa vida. E aí, gente, já almoçaram? Eu vou deixar para almoçar só depois da live, viu? Obrigada, Pamela, por ter colocado aqui o tema da nossa live. Traumas de infância. Bom, comenta aqui se para vocês que já estão aqui conosco, se vocês sentem no coração de vocês que vocês estão vivendo as consequências de um trauma seu lá da infância. Simone, eu não tenho certeza, porque muitas coisas lá da minha infância eu bloqueei. Eu me lembro pouquíssimo da minha infância. Já é um bom sinal. Porque tudo aquilo que nos causou dor, nós queremos, de fato, reprimir. Por que nós queremos reprimir? Porque nos causa dor, porque nós não temos consciência de que nós podemos ressignificar. Nós não entendemos que nós temos as forças suficientes, né? E o caminho da solução, ele existe. Então, assim, por isso que eu quero trazer nessas lives aqui de segunda-feira essa consciência para vocês de que verdadeiramente nós podemos sim ressignificar aquilo que nos causou dor. Bom, eu vou começar pelos sintomas. Você percebe que você é uma pessoa que sempre está com raiva, uma pessoa que sempre está irritada? Simone, eu sinto raiva de tudo, eu não tenho paciência, às vezes coisas simples, eu acabo tendo ali uma extrema dificuldade de fazer o que precisa ser feito, às vezes eu quero que alguém faça, eu não sei pedir. Então a irritabilidade e a raiva são grandes sintomas de que tem algo lá da sua infância que precisa ser ressignificado. O que a sua criança queria receber e por alguma razão não recebeu e causou nela essa raiva, essa irritabilidade? Ou o que fizeram com a sua criança que causou em você tamanha raiva? Você foi abusado? Você foi abusada? Então, verdadeiramente, quando nós olhamos para dentro de nós e compreendemos que existem traumas, algo que aconteceu lá ainda reverbera aqui. Simone, eu tenho consciência, sim, aconteceu isso comigo. E eu sinto que eu ainda não ressignifiquei. Eu sinto que isso ainda domina a minha vida. Eu sinto que isso prejudica o meu relacionamento amoroso. O abuso que eu passei lá atrás. Ou a raiva que eu senti porque minha mãe me bateu. Ou porque meu pai me bateu. Ou eu sinto raiva de algo lá. Você é essa pessoa? Algumas pessoas colocaram aqui, né? Que se veem nessa dinâmica. JW, Madeira JW colocou aqui que se vê nessa dinâmica. Bom, eu falo assim, gente, só é possível nós trilharmos no caminho da solução dos nossos traumas, daquilo que nos incomoda, quando nós trazemos isso do inconsciente para o consciente. Então não tem como curar algo sem acessar a dor. E o que as pessoas mais temem é acessar aquilo que nos causou dor. Então para com isso. Se permita, olhe para você como um adulto que busca solução e não por aliados, né?
Eu falo que tem pessoas que vão fazer terapia e querem ali que o terapeuta, né, passe a mão na sua cabeça. Quem já fez ou faz terapia comigo, mentoria, sabe muito bem que eu não trabalho dessa forma. Eu falo que eu engano bem aqui nas redes sociais, que quando tá no mano a mano, eu coloco verdadeiramente o cliente, o paciente, para tomar as rédeas da vida. Porque se você vai buscar ajuda nessa dinâmica de que quer que alguém passe a mão na sua cabeça, é claro que há o momento do acolhimento. Eu estou aqui para acolher todos vocês que estão aqui na live, todos vocês que buscam pelos meus trabalhos, né, pelas mentorias, pelos cursos que eu tenho disponíveis aí nas plataformas. Mas para que verdadeiramente nós tenhamos resultado, eu preciso estar no adulto. E estar no adulto, para que eu esteja no adulto, eu preciso estar disposto a olhar para essa infância e verificar se algo lá de trás ainda tem reverberado ali situações que dominam o meu adulto. A Paula colocou aqui: tenho dificuldade de pedir ajuda. Quando eu vou pedir e a pessoa não faz, sinto tanta raiva. Paula, observe se lá atrás, na sua infância principalmente, você queria ser ajudada por alguém. Quem é essa pessoa? De quem você esperava ajuda? Porque a criança, ela não consegue nem sempre pedir, ela dá birra, certo? Então, nós criamos essa expectativa. Aquilo que não foi resolvido lá, nós trazemos, né, para a vida adulta. E talvez até hoje você esteja nessa dinâmica. E um dos pontos que eu vou colocar aqui é exatamente esse. Mas daqui a pouquinho nós vamos falar lá. Vamos aprofundar aqui. Então, o primeiro que eu comentei com vocês é a raiva e a irritabilidade. São sintomas de que tem algo lá da infância que ainda não foi solucionado. De quem você sentiu raiva, que situação que aconteceu que você queria às vezes ter sido protegido, e não se sentiu dessa forma e te causou essa irritabilidade, a qual você tem trazido até hoje. Lembra, tem a frase: atrás de um adulto ríspido existe uma criança ferida. Então, se lá atrás eu queria ter sido protegido e não me sentia assim, eu adulteci com essa raiva, com essa força, me empoderando, vestindo essa máscara de bravo, de raivoso, raivosa, para que as pessoas me respeitem. E precisa ser assim? Claro que não. Mas para que você entenda conscientemente que não precisa assim, você precisa acolher a sua criança, precisa curar a dor dessa criança, para que verdadeiramente você saia dessa irritação, aprenda a ter mais consciência, aprenda a pedir, tá? Qual que é um outro sintoma muito comum de quem tem trauma da infância? A pessoa que tem medo da crítica e busca sempre agradar todo mundo. Coloca aqui, quem aqui tem medo da crítica? Coloca palavra crítica, só pra saber crítica. E quem aqui tem medo de desagradar, coloca medo. Compartilhe aqui comigo, para que verdadeiramente eu possa ajudar vocês. Quem tem medo de desagradar, coloque medo. E quem tem medo da crítica, coloca crítica. Gente, eu fui uma pessoa que tinha muito medo da crítica. E por que eu tinha medo da crítica? Porque lá atrás, na minha infância principalmente, eu me sentia muito criticada. Olha só pra você ver, nem tudo é pai e mãe, tá? Eu tive uma professora, tem muitos traumas da nossa infância que aconteceram lá na escolinha. Eu tive uma professora de matemática, eu acho que até hoje eu tenho meus receios com a matemática por conta disso. Simone, ressignifiquei? Não, deu lugar para essa professora no meu coração, mas o tempo, né, de ficar fazendo cálculos já passou. Então eu não me vejo tão boa assim com cálculos, apesar de ser assim, já fui mentora de finanças, lido muito bem com as finanças, mas fazer cálculos assim de cabeça, as coisas não é muito comigo não. Então eu tive uma professora em um momento ali em que eu fazia um exercício de matemática, ela me chamou de burra. Caramba, eu não tinha noção o quanto aquilo tinha impactado a
a minha vida. Porque eu me lembro quando eu fui fazer um processo de entrevista para o Banco Itaú, e aí chegou numa fase, eu passei na fase das entrevistas, e aí depois eu fui fazer uma prova de cálculos. Gente, mas eu suava assim, não saía nada. Literalmente eu desisti. Eu desisti, fiz aquilo que eu entendi que deveria ser feito. E ainda passei para a segunda fase, então deve ter dado certo, né? A prova lá de matemática. Mas ali no momento da entrevista, eu tenho certeza que eu demonstrei muita insegurança e a psicóloga não me aprovou. Aquilo para mim foi algo muito forte, porque era um sonho meu trabalhar em banco, né? Ser bancária. Então, assim, isso pra mim foi reflexo, né? Porque eu não sabia como que tinha sido aquela prova lá. E eu ficava pensando, gente, mas e aí se eu tiver que fazer alguma conta e eu não conseguir, enfim. Olha a importância disso na nossa vida. Entender que aquilo que aquela professora me disse lá atrás não tem que ser a minha verdade. Né? Ali ela estava dizendo de uma dor dela, às vezes ela não estava bem no dia, sem paciência, né, para dar aula. Enfim. E ali, naquela dinâmica, eu tive que perceber que verdadeiramente era o meu medo da crítica, o medo de errar, que ainda impactava meus resultados. E aí eu continuei numa empresa. Gente, eu trabalhei numa funerária, acredita? Por 10 anos da minha vida. Comecei lá como secretária e fui a gerente dessa empresa, a qual eu sou muito grata mesmo. Mas me mantive ali por muitos anos também pela minha insegurança. Ali era confortável para mim. Então, quando eu paro para olhar, em alguns momentos, nós não saímos da zona de conforto em busca do novo, em busca da prosperidade, em busca do sucesso, de um sucesso maior, porque nós estamos numa zona de conforto. E a criança, ela quer ter segurança. Ela não confia nela. Né? Ela tem medo de desagradar, ela tem medo da crítica, ela tem medo de errar. Né? A Elaine colocou aqui que tem medo da crítica. A Cristiane colocou aqui que medo. A Denise também falou do medo, né? Medo de desagradar, medo. Gente, quantas pessoas têm medo de desagradar, hein? Obrigada por vocês abrirem o coração de vocês e compartilharem aqui. E olha só, quando nós temos o medo de desagradar, nós vamos sempre desagradar a nós mesmas. Então presta bem atenção, desagrada. Tarefa dessa semana para quem está aqui na live comigo, desagradar as outras pessoas. Para se agradar. Porque, por exemplo, amiga, vamos fazer tal coisa essa semana, aí você não tá muito afim, porque tá cansada, porque tem outros compromissos. Mas ela é tão boa comigo, né? Eu tenho que ir. Não! Respeite os seus limites, respeite aquilo que é bom pra você, respeita o seu tempo. Aprenda a falar não. Aprenda a desagradar um pouco mais. E se estar no adulto, a sua amiga, se ela realmente for a sua amiga, ela vai entender a situação. Agora, se eu vivo nessa dinâmica de agradar, madame, você vai viver em prol dos outros, vai viver com medo de ser criticada. Nossa, fulana, a hora que ela precisou, né, eu estava ali. Então, olha só, o tanto que está alinhado o medo da crítica e o medo de desagradar. Então, se permita ser criticada. Para de querer agradar todo mundo. Entenda você, os seus limites, aquilo que é importante para você. Quem tem que saber da sua verdade é você, não é o outro, não. Simone, mas eu estou cansada. Tá, tudo bem estar cansada. Por que todo momento você tem que tá bem? Ninguém tá bem o tempo todo. Para de acreditar no que vocês veem aí nas redes sociais. Né? É muito fácil vender aqui sucesso, vender aqui prosperidade. Então não tenha medo não, seja você por você, desagrade um pouco mais, se permita ser criticado. Eu falo que quando nós estamos no adulto, nós entendemos que quando o outro está nos criticando, muitas vezes ele está falando dele e não de você, está falando das dificuldades deles, das dores deles, daquilo que ele carrega no coração. E aí você olha para aquilo com leveza.
Já contei aqui o caso de uma amiga que me criticou há um tempo atrás, de um vídeo que eu fiz. Ela, ai, nossa, seu vídeo ficou tão robozinho. Há um tempo atrás, a Simone, cheia de feridas, a Simone adoecida emocionalmente, ia preocupar com aquilo. Nossa, então eu não vou fazer vídeo não, vou ter que me preparar mais. Gente, errando que você vai se aperfeiçoar. Então imagina se essa crítica tivesse me parado. Eu não estaria nos palcos, eu não estaria aqui fazendo live. Aí eu pensei assim, guarda essa pergunta, qual a intenção positiva da minha amiga quando ela me critica? Será que essa minha amiga já fez pelo menos a metade do que eu tô fazendo? Já entregou para as pessoas metade daquilo que eu entrego aqui nas redes sociais? Entende? Então você precisa mais reconhecer as suas verdades, reconhecer as suas limitações, parar de medir a sua vida com a regra dos outros. Olha o quanto você às vezes está sendo injusto com você o tempo todo, sabe? Por quê? Porque tá preso nas suas feridas, querendo agradar, com medo da crítica. Parou. Então, quando alguém te criticar, perceba se essa pessoa não está falando mais das dores dela do que de você mesma. Ou, qual a intenção positiva? Quando a minha amiga me disse aquilo sobre o vídeo, que eu estava parecendo um robozinho, eu falei assim, pô, talvez ela tenha razão. E no próximo, eu vou me esforçar um pouco mais. Por que eu vou levar isso a ponto da risca? Vou ficar com raiva dela? Vou isolar? Não, vou acolher no meu coração. Tá, qual a intenção positiva disso aqui? Vamos fazer um filtro. Quando você começa a filtrar as coisas e olhar por trás da intenção da pessoa, você consegue manter mais o seu ciclo de amizade, não trazendo tudo pra si, né? Porque nós não somos nenhum alecrim dourado. Isso é adultecer. Isso é verdadeiramente estar em conexão conosco, com as nossas verdades. Eu tenho um cliente que no processo de separação dele, ele viveu assim dias e dias muito mal porque a ex-parceira, né, o criticava muito, enfim. Alguma coisa fazia sentido, né? Mas eu não posso deixar aquilo que de certa forma me prejudicou ser a minha verdade eterna. Eu preciso ressignificar, dar um novo sentido. Não, então, espera aí, meu casamento acabou porque às vezes eu fui grosso, às vezes eu fui desleal. Então, de agora para frente, qual aprendizado essa separação me trouxe? O que eu posso levar para um novo ciclo da minha vida que eu aprendi aqui com essa situação difícil, sabe? E aí eu passo a trilhar um novo caminho mais fortalecido, entendendo as minhas verdades, entendendo as minhas limitações, entendendo aquilo que eu preciso melhorar como ser humano, como pessoa, né? Então, verdadeiramente, isso vai fazer diferença. A Marilene colocou aqui, minha mãe mesmo, quando eu vou passear com meu esposo, ela quer ir junto. Eu, com medo dela me criticar, eu levo ela. Marilene, olha só, é claro que, vez ou outra, você pode, de consciência leve, levar a sua mãe, mas você precisa se permitir ter consciência pesada, foi o tema da nossa live da semana passada, quando você quer ter um momento ali só com seu esposo, com seu parceiro. O que está acontecendo aí é culpa. Sentimento de dívida com a sua mãe. Pô, minha mãe foi tão boa comigo, né? Agora, não sei se sua mãe é viúva ou é sozinha. E aí vem esse sentimento. Só que muitas vezes, quando você deixa a sua mãe sozinha, você permite que ela busque resolver as próprias questões, busque fazer amizade com pessoas solteiras ou com amigas, né? Que seja um ciclo diferente. Então, às vezes, nós vamos precisar ter um pouquinho de consciência pesada quando nós vamos falar não para os outros. Ô, mãe, eu sinto muito, mas esse passeio aqui é um momento íntimo meu do meu marido, a gente quer conversar algumas coisas, nós queremos conversar algumas coisas do nosso casamento. Então, dessa vez, nós não vamos te levar, não. Inclusive, tô deixando os meninos com a senhora ocupar o seu tempo, né? Então, nós precisamos ter essa consciência pesada quando nós vamos desagradar os outros por não estarmos fazendo o que, de fato, o outro quer, mas aquilo que é importante para nós. Então, dá para equilibrar essa situação, tá, Marilene?
E se permita ter a consciência pesada um pouquinho, tá tudo bem. E quando eu não levo ou não chamo, ela fica com raiva de mim. Se permita, né? Entendendo que você também tem os seus momentos, precisa, né? Viver essas situações aí com o maridão. E tá tudo bem a mamãe ficar chateada, né? Nós não vamos conseguir resolver todos os conflitos emocionais dela, as carências emocionais dela. Eu costumo dizer, não sei se minha mãe tá aqui na live, ela estava aqui, quando eu me sentia assim, quando eu saía e eu via que minha mãe ficava em casa, eu ficava com uma dó muito profunda. E às vezes eu estava num lugar, mas eu não estava lá, porque eu estava, né, preocupado com a minha mãe, que tinha ficado sozinha. Eu falava, poxa, podia ter trazido minha mãe, mas assim, o ambiente não é um ambiente que ela gosta. E aos poucos eu tive que trabalhar em mim essa dó, que é um sentimento péssimo que nós temos com relação à nossa mãe, aqueles que vieram antes, aqueles que são maiores do que nós. E ali naquele momento em que eu falei, pô mãe, busca fazer novas amizades aqui no prédio onde a senhora mora. Gente, assim, foi tirar um peso, né? O sentimento que eu tinha de dívida, de estar ali e ela não estar comigo. E ela hoje tem várias amizades, então todo final de semana ela arruma alguém para sair com ela. Ela se virou, mas a partir do momento que eu desapeguei disso, entendendo que ela tinha condições de fazer amizades, que não seria eu esse elo para que ela pudesse sair ou fazer outras coisas. Então foi um grande aprendizado para minha vida. Então quando eu me afastei um pouco, não é afastar da minha mãe, é afastar da minha necessidade de querer fazer algo por ela, sendo que ela é capaz, ela verdadeiramente conseguiu ali se conectar com pessoas da idade dela, com amigos, amigas, foi fazer o que ela gosta de fazer. E foi assim, maravilhoso pra mim e eu tenho certeza que pra ela também. A Ana colocou aqui, por causa de uma rejeição na infância, uma traição que eu achava que aconteceu, eu trouxe para a minha vida adulta. E ao me relacionar, sempre terminava por uma traição. Foi bem difícil ressignificar. Ana, olha, tanto que é importante nós trazermos, né, do inconsciente para o consciente. O sentimento de traição, nós vamos atrair situações para a nossa vida, como sintomas, como projeções daquilo que precisa ser trabalhado em nós. Então, se lá na minha infância o meu pai traiu a minha mãe, por exemplo, ou vice-versa, e eu trago isso como uma traição comigo também, possivelmente é isso que eu vou atrair. Não só nos relacionamentos, mas também nas amizades. Por quê? Vem como um sintoma para que eu olhe verdadeiramente para algo lá de trás que precisa ser ressignificado. Então acredito que foi o que aconteceu com você. Então nós atraímos pessoas, circunstâncias na nossa vida, repetições de padrões, para que a liberação seja feita. Então, tá acontecendo uma repetição aqui muito frequente na minha vida, opa, deixa eu olhar para isso, deixa eu fazer uma terapia, deixa eu fazer uma constelação, porque algo aqui vem como sinal, e eu preciso entender esses sinais, né? Outro fator importante, que é um trauma da infância que reverbera na nossa vida adulta, a procrastinação. Quem aqui procrastina, começa a fazer algo e não termina, tem dificuldade de concluir projetos, não se sente ali, às vezes, competente, né? A procrastinação, ela se dá por alguns motivos. Um deles é o trauma de nascimento. No parto cesáreo, geralmente, a pessoa precisa ali dessa ajuda para sair. Então, a pessoa às vezes fica procrastinando como uma memória intrauterina, como se ela só conseguisse fluir se tiver alguém ali para ajudar. E aí, se eu sou uma pessoa que tem dificuldade de pedir ajuda, imagina, eu vou sempre procrastinar. Eu sou aquela amiga que sempre eu quero ir para academia, mas eu preciso de ter alguém comigo. Eu começo a ler um livro e paro. Então, são sinais de procrastinação. Simone, é só isso? Não. Pode ser também o seu conflito não resolvido com o pai. Porque a energia do masculino é a energia que nos dá segurança para fazer aquilo que precisa ser feito. Então, se eu tenho lá trauma com meu pai, me falta essa energia do masculino.
e aí vem a procrastinação. Então, assim, são dois casos muito comuns, mas que ainda precisa ser analisado, pois cada caso é um caso. Então, essa falta de força, né, tá muito alinhado com o masculino, porque o masculino, ele tem coragem, ele vai lá e faz o que precisa ser feito, tá? A Elaine colocou aqui, o medo de ser criticada, não entregar o melhor. Parei de fabricar minhas peças no meu ateliê. Talvez reverbere aí o sentimento de rejeição, que é uma das coisas que nós ainda vamos falar aqui. Pensa, se eu quero agradar todo mundo, se eu quero fazer tudo muito perfeito, muitas vezes eu deixo de entregar, porque eu não confio na minha entrega. E se eu não confio na minha entrega é porque eu não confio em mim, no meu potencial, na minha capacidade. E isso pode estar alinhado por algo que você ouviu lá na sua infância. Você não faz nada que presta, você deixa tudo pelas metades, e aquilo ali tornou a sua verdade. Então, o que você ouviu lá atrás ainda que reverbera na sua vida hoje? Anote isso, gente. Leve para terapia. Nossa, eu sinto isso, Simone. Eu ouvi isso, é algo que fica aqui, ó, batendo na minha cabeça. Você não termina nada. Porque às vezes nossos pais falaram isso pra nós. Você não termina nada. Tudo que você começa, você para. Ó, não terminou isso. Não faz nada que presta. Só que essa não pode ser a sua verdade. Quando você era criança, às vezes ali você deixava alguma coisa a desejar, porque você era criança, não conseguia fazer tudo perfeito. E seus pais também não tinham consciência de que aquilo ali ia se tornar a sua verdade, mas cabe você hoje, como adulto, ressignificar isso, para que você não fique preso nessa situação e se veja capaz. E ainda mais, veja e perceba que as pessoas precisam do seu servir. Entende? Deixa eu verificar se tem mais. Sejam todos bem-vindos, viu? Oi, Vivian, que bom você aqui. Eu faço muita coisa que não quero para não desagradar. Para não desagradar, né? Pois é, mas tem que desagradar. Tem a tarefa de vocês essa semana. Desagrada e manda mensagem pra mim. Simone, manda um direct pra mim. Desagradei 2 pessoas hoje. Foi ótimo. Foi prazeroso. Como é bom desagradar para me agradar. Essa é a percepção que vocês terão. É desagradando os outros que muitas vezes vocês irão se agradar. Né? Casada, meu pai é vivo, graças a Deus, mora com ela. Pois é, quando você faz esse papel, Marilene, de ficar levando sua mãe pra lá e pra cá, você acaba impedindo ela de se reconectar lá com o seu pai, porque você fica fazendo papel de marido dela. Gente, eu já atendi tantas pessoas, principalmente homens, tá? Homens, que ficam nesse papel. Querer levar a mãe pra cima e pra baixo porque o pai não leva. E tipo, o pai tá ali, vivinho da Silva. E aí você perde a oportunidade, porque essa mulher está numa dinâmica errada lá no casamento. Aí você pega e traz ela pra você, pega esse BO pra você. Tem que deixar ela lá, resolver, acreditar que eles conseguem resolver. Algo ali precisa ser resolvido. E se você fica tomando isso pra você, você vai prejudicar o seu casamento. Verdades que precisam ser ditas aqui, né? Como eu disse, não sou aliado de ninguém. Eu tenho que falar para que vocês comecem a tomar consciência, né? Que nem tudo é responsabilidade de vocês. Exatamente, até as amizades eram de traição. Sim, como eu disse, isso fica repetindo na minha vida até que eu olhe verdadeiramente para o que precisa. O que mais? Deixa eu verificar se tem mais comentários aqui. Eu nasci de 10 meses, quase... Como é que é? 10 meses, Denise? Denise, você precisa fazer uma terapia que se chama Renascimento. Vou te indicar me manda um oi que depois eu vou te indicar uma amiga que faz, tá? É algo que vem com muitos registros e que pode estar afetando aí sua vida em vários aspectos, tá? Então, assim, tudo é passado de hora, entende? Quais são os registros? Então, eu nasci de 10 meses. Então, muitas coisas para você pode vir acontecendo de 10 em 10 meses, acontecer muitas coisas na sua vida
ou de 10 em 10 meses você passa muita dificuldade. São registros, é tão interessante isso, gente, quando nós nos permitimos entender essas dinâmicas ocultas do nosso sistema familiar, ou esses registros que estão dentro de nós, que só a partir dessa consciência que eu consigo resolver, tá, o conflito que ficou registrado ali. Cadê? Mais. Achei aqui. Mas se desagrada alguém e se alguém fica com raiva, como uma criança fica emburrada? Aí deixa com o outro que é do outro. Se o outro também está... Lembra, nós vamos conectar com pessoas na mesma vibração que nós estamos. Se eu sou uma criança birrenta, que quer agradar, possivelmente é esse tipo de pessoa que está ao meu redor. Por quê? Semelhante atrai semelhante. Então eu preciso me curar para melhorar a minha vibração, para que a minha ambiência também seja transformada. Então o ambiente o qual você está inserida hoje gera isso porque você está com essas feridas aí que precisam ser resolvidas. Então tá tudo bem desagradar. Se o outro vai ficar chateado, vai ficar emburrado, vai ficar com o outro, lembra? Lá do treinamento Mulheres Reconectadas, deixe com o outro o que é do outro. Gente, tem uma mentoria que eu faço que se chama Reconexão com a Vida. E é algo que eu ensino muito nessa mentoria. Eu trabalho essa questão da criança interior, relacionamento com os pais, relacionamento amoroso, vida profissional. Então são 4 etapas da nossa vida que, primeiramente, eu preciso olhar para a criança. Porque se eu tô com um BO lá na minha infância, a minha ambiência, eu não consigo ir para o próximo nível. E a sua ambiência reverbera os seus resultados. Não tem aquela frasezinha clichê dos coaches? Você é a média das 5 pessoas que você convive. E é verdade. E por que você não consegue mudar? Porque você não confia em você mesmo. Você tem medo de desagradar. E nessa dinâmica você fica aí. Não consegue seguir pro próximo passo, sabe? Tenho muitos conflitos familiares, principalmente com a minha mãe. Sem mãe, sem sucesso, sem bons relacionamentos, sem êxito profissional. Certo, Suzana? Então, Suzana ou Solange, né? Solange, é preciso ressignificar essa relação. Sugiro que você faça uma constelação, tá? Porque quem já fez sabe, assim, o quanto isso reverbera de forma positiva quando isso é trabalhado dentro de mim. Bom, depois, outro sinal, né, que revela que eu tenho algo lá da minha infância que precisa ser trabalhado são as compulsões. Compulsão alimentar, compulsão com drogas, compulsão com álcool, compulsão com compra, compulsão com sexo. Eu busco ali um prazer imediato para remediar aquilo que eu não consigo fazer. Então, assim, gente, o simples fato da mamãe não ter conseguido te alimentar pode, cada caso é um caso, pode ter contribuído para a sua compulsão alimentar. Lá na minha família as pessoas passaram fome e isso também pode contribuir para a sua compulsão alimentar. Então, assim, são vários registros seus e do seu sistema familiar que impacta ali nessa compulsão. Tá? Quem não tomou a mãe fica se alimentando em excesso para suprir aquilo que queria ter recebido da mãe. Isso são movimentos inconscientes. E assim, já atendi vários casos de pessoas que conseguiram emagrecer, que conseguiram ir para academia, tiveram grandes resultados a partir desse tomar a mãe, se sentir nutrido pela mãe. Então, quando tinha lá os traumas ainda da infância, por falta de alimento ou pelo sentimento de que não recebeu o suficiente, busca suprir isso na alimentação, no sexo, com drogas, os vícios alcoólicos, com drogas, enfim, está muito ligado, cada caso é um caso, com o sentimento de ausência do pai. Então, o vício está muito ligado a isso. Ou pessoas excluídas dentro do nosso sistema familiar. Quem são as pessoas excluídas? Pessoas que foram julgadas, pessoas que foram criticadas, pessoas que foram humilhadas. Então, essa percepção, né,
contribui para que a gente consiga dar, né, um próximo passo para a nossa vida. Isso está atrapalhando muito meu casamento, minha falta de libido. Juliana, a falta de libido, eu sempre falo para as pessoas que nem tudo é emocional e nem tudo é questões biológicas, né? Mas nós precisamos olhar os fatores de químicos, né, do nosso corpo, se não tá faltando uma vitamina, algo assim. Olhou isso, fez reposição hormonal, ainda continua? Será que não é emocional? Será que eu passei por algum abuso da minha infância que talvez eu nem tenha consciência? Será que há algum trauma de um relacionamento anterior que reverbera aqui na minha relação atual, que me gera essa falta de libido? Será que me falta só a reconexão com o feminino, com o meu feminino sagrado? Será que eu me admiro? Será que eu olho para mim e me amo o suficiente? Porque a nossa autoestima está muito ligada com a nossa conexão divina, com Deus, com a nossa essência, com as nossas verdades, com o nosso corpo em si. Será que não existe um trauma religioso ali que impacta essa questão do libido, da libido, entende? E se eu tô muito pregada ali na questão da religiosidade, eu não me permito nem sentir prazer. Eu não consigo verbalizar o que me dá prazer como mulher, porque eu posso achar que eu estou sendo vulgar. E aí eu não me permito. Então aí eu vou pro agradar, né? Eu estou satisfazendo o outro, mas não estou me satisfazendo como mulher. E eu preciso entender isso. O que me satisfaz quanto mulher? E não ter medo da crítica. Será que ele vai me criticar se eu falar que é assim que eu gosto? Se é assim, sabe? Então, essas questões... uma vez eu atendi uma moça em que a mãe disse para ela: não deixe com que os rapazes... Quando ela começou a namorar, tinha 15 anos, eu acho, se não me falha a memória... minha filha, não deixe os rapazes beijar seu pescoço, porque isso pode levar para algo muito ruim. Como ela ainda não tinha percepção do que seria esse ruim, que não é ruim, é bom, né? ela criou um trauma. Toda vez que o marido ia se conectar ali com ela afastava. Por quê? Porque ela na adolescência ela não soube interpretar o que a mãe quis dizer. Porque a mãe naquele momento não se sentia capaz, não teve ali a sabedoria de orientar da maneira correta. De abrir o coração e falar, isso aqui é sexo, isso aqui é isso aqui é aquilo, isso aqui pode, isso aqui não pode, isso aqui tem um momento certo, se proteja. E aí fica falando entre linhas, e aí o adolescente ou a criança, né? A criança, não falando sobre sexo, mas em outras situações, não interpreta da maneira correta, interpreta da maneira que ela entende ali, e muitas vezes isso pode gerar um bloqueio. E aí precisa passar por um processo de desbloqueio, um processo de liberação, para que verdadeiramente se permita viver algo novo, tá? Pode ser o contrário, dificuldades para se alimentar. Michele, pode sim, porque é como se aquilo que eu se eu me nutrir aqui, eu fico na vida. E muitas vezes a pessoa que não quer se nutrir, ela tá olhando pra morte. Tá olhando pra morte. Se eu não quero me alimentar, de forma inconsciente eu tô querendo morrer. Essa é a verdade. Porque nós precisamos nos nutrir para termos disposição para fazer as coisas do dia a dia, o básico. Então, se eu tô com dificuldade de alimentar, inconscientemente eu olho para a morte. O que mais? Deixa eu ver aqui a procrastinação, compulsão alimentar, sexo, né? Falei aqui também, falei sobre os vícios. O que mais? Vamos trazer aqui mais informações. Ups. Deixa eu verificar. Deixa eu ver se tem mais algum comentário. Ok, vou seguir aqui. E o outro sinal de trauma da infância é o medo do abandono, o medo da rejeição, que acho que Elaine, né, comentou aqui em algum momento. Então, se eu tive medo de ser abandonada,
pelos meus pais, ou interpretei quando os meus pais me deixaram por alguma razão na casa de um parente, da minha avó. Se ali ficou registrado como um abandono na minha cabecinha de criança, que pode acontecer, eu vou para a vida com esse medo e me conecto com pessoas que vão me passar essa sensação de que a qualquer momento eu serei abandonada. E muitas vezes eu sou essa pessoa que abandona por ter esse medo de ser abandonado. Ou seja, que registro tem ali? Aí vem uma pessoa que fala assim: Simone, eu sinto que eu tenho uma dependência emocional, que eu tô num relacionamento tóxico e não consigo sair. Por quê? Você tem medo de se sentir abandonada, você tem medo de ficar sozinha. Porque algo lá atrás gerou em você esse registro, esse medo. E aí é preciso identificar, né? Em que momento aconteceu isso? Por quem você se sentiu rejeitada? Por quem você se sentiu abandonada? O sentimento de rejeição, ele surge desde o ventre. Se a mamãe, por alguma razão, pensou em abortar, ou ela e o papai comentaram ali que as coisas estão difíceis, né? Nós somos muito jovens, talvez seria melhor abortar. Desde o ventre, nós sentimos o ambiente aqui. Então, esse sentimento, ele pode ter sido registrado em vários momentos. Quantas pessoas, várias pessoas que eu fui fazer a constelação, vinha com esse sentimento de rejeição e ali lembrava no ato do atendimento: Simone, verdade, eu já ouvi alguém da minha família falar que minha mãe queria me abortar, ou meu pai, ou eu já escutei essa conversa, ou alguém já me falou isso. E aí você traz consigo essa informação, esse registro. Aí você não se sente bom o suficiente, quer fazer tudo muito perfeito, e aí você não sai do lugar. Porque só os imperfeitos evoluem. Para de querer ser essa pessoa perfeita. Se permita errar um pouco mais. Teve um dia, um professor meu falou assim, eu fui apresentar uma palestra para ele, e eu falei assim: professor, eu tô com muito medo de lá na hora da palestra me fugir as palavras, por isso que eu coloquei esse tanto de texto aqui no slide. Ele falou assim: Simone, você precisa errar mais. Gente, parece que aquela fala daquele professor me deu uma sensação de liberdade. É como se ele dissesse assim: vai, erra. Vai, Simone, você pode errar. E foi literalmente o que ele disse. Mas naquele momento, eu me cobrava demais e eu não me permitia errar. Eu ia gravar um vídeo, tinha que sair perfeito. Eu passava o dia inteiro para gravar um vídeo de 1 minuto. Eu ia fazer um story, eu queria falar perfeitamente. Porque existia esse registro, né, dessa perfeição. Eu preciso ser perfeita para que meu papai me veja. Eu preciso fazer tudo certinho para que eu receba um elogio. E não é não, gente. Mais uma tarefa, se permitir errar. Tá? A Gleiser colocou aqui: saí de um relacionamento tóxico, né? Estou mal. Não fique mal não, minha linda. Você está se sentindo mal porque você acredita que poderia salvar o outro. Aí você fica se cobrando: nossa, eu tinha que ficar lá, né, para mostrar para essa pessoa que ela era boa. Mas e aí, você nessa história? Você precisa enxergar o seu valor. Porque toda vez que uma pessoa se mantém num relacionamento tóxico, na verdade ela está tentando salvar o outro. Ela está tentando provar para o outro que ela é boa. Mas se eu enxergo que eu sou boa, eu não posso fazer isso comigo. Eu não posso permitir que eu fique aqui nesse lugar. E aí o adulto tem força, tem coragem de sair, dizer: chega, isso eu não admito. Essa é a dinâmica. Então, não se puna mais, tá? Vamos ver. Ana Lúcia: tenho trauma, pois sempre fui criticada pela minha mãe. A sua mãe possivelmente falou daquilo que o coração dela estava cheio, né? Às vezes a sua mãe olha para você e vê uma outra pessoa. Por isso que a constelação familiar nos possibilita identificar a raiz disso. A constelação familiar, ela nos permite acessar a raiz de uma situação como essa.
não sei se eu comentei aqui na live da semana passada, mas diante do que você está expondo aqui, Ana, eu trago para você. Tem uma moça que tinha uma dificuldade muito grande com a mãe dela, e por ela ser muito parecida com a avó paterna. Então, assim, tomar consciência disso trouxe para ela um alívio muito grande. Então, que você também se permita buscar ajuda e compreender qual a sua dinâmica aí com a sua mãe. Às vezes, o seu pai, antes de se casar com a sua mãe, de constituir uma família com a sua mãe, ter vocês, às vezes ele teve um relacionamento importante que não foi honrado. E aí, de forma inconsciente, a sua mãe vê essa mulher em você. Assim, os movimentos sistêmicos, gente, é muito profundo. Então, são várias informações e cada caso é um caso. Sugiro que você olhe para isso com carinho, tá? Elaine, eu fui criada pela minha avó e minha tia na primeira infância. Olha aí, Elaine, o sentimento de rejeição reverberando, né? Eu não sou boa o suficiente, meus pais não quiseram ficar comigo, me entregaram para minha avó, me entregaram para minha tia. Então lá no íntimo eu não me sinto boa. Aí eu fico, com essa busca de ser perfeito para que verdadeiramente eu seja vista. Então eu preciso ressignificar essa entrega dessa sua infância para que você flua verdadeiramente sem ter esse peso de querer agradar todo mundo, de fazer tudo muito certinho, tá? E o que mais? Adoro quando vocês participam aqui, gente. Fui abusada na infância. Gleisa, esses acontecimentos, na nossa vida, eu passei por assédio na adolescência, então é algo que impacta muito a nossa vida. E isso, em várias situações, nos paralisa. É como vem um sentimento de culpa, vem um sentimento de revolta, vem um sentimento de impotência, vem um sentimento de que deveriam ter nos protegido. Bom, enfim, são várias questões. O seu caso específico, eu sugiro do fundo do meu coração que você busque fazer terapia. Se já fez, não resolveu, faça constelação. Verdadeiramente, não estou falando aqui vendendo nenhum produto meu. Estou te falando como alguém que só conseguiu liberar isso depois que passou pelo processo, tá? E eu falo que Deus coloca no meu caminho pessoas com dores as quais eu venci. Porque senão eu não teria autoridade de falar que é possível ressignificar até um abuso, se eu não tivesse passado, tá bom? Então, assim, eu já atendi homens que foram abusados, já atendi mulheres que foram... Já atendi abusadores. Então, assim, e verdadeiramente, de todos os lados, são pessoas que carregam traumas, dores, tá? Então, tenha esse olhar carinhoso por você, tá? Se permita viver esse processo de ressignificação. Matilde, boa tarde. Minha mãe me mandou morar com uma família porque morávamos em uma fazenda, tinha 5 anos. Um dia eu perguntei a ela por que já éramos 8 irmãos, que ela disse que eu era diferente. Mas nada do meu primeiro casamento. Casei com 14 anos com o marido arranjado, em 10 anos me separei, fiquei 10 anos sozinha criando meus filhos, casei de novo, hoje sou viúva. Sempre procurei homens mais velhos. Por quê? Cada caso, Matilde, é um caso. Geralmente, as mulheres que buscam homens mais velhos estão buscando um pai. Inconscientemente. Cada caso é um caso, pelo amor de Deus, cada caso é um caso, tá? Mas em vários atendimentos, pela experiência que eu tenho, é um movimento inconsciente nosso. E do mesmo jeito, homens que buscam mulheres mais maduras. Quando eu falo mais maduras, é questão assim, de muitos anos de diferença, gente. 15 anos, 10 anos hoje em dia é muito comum. Mas mais do que isso, pode existir ali uma dinâmica inconsciente de algum registro da infância, tá? O que mais? Podem perguntar. Enquanto nós vamos falando aqui, ainda tem dois tópicos aqui rapidinho para me falar com vocês. Outro sinal é a necessidade de controle e arrogância
e a dificuldade de pedir ajuda. Eu já falei 3 aqui de uma vez para que, se vocês se conectarem, vocês já irem compartilhando aqui, tá? A Flávia colocou aqui: eu não consigo conversar de forma natural com meu pai. Sinto que estou falando demais. Geralmente é porque você não concorda com ele tal como ele é. Aí você quer mudá-lo, você quer ensinar ele alguma coisa. E com isso você se desconecta das forças dele. E possivelmente faz isso com os homens, né, ao seu redor. Chefes, parceiro, não sei se você tem filho. E aí nós entramos nessa dinâmica. Porque nós estamos sempre corrigindo aquilo que nós repudiamos lá atrás. Aí vem aparecendo pessoas muito parecidas com o papai, você não entende, gente, mas nossa, olha, muito parecido com meu pai. E aí é a sua não concordância. E aí sempre vai ficar aparecendo na sua vida esse tipo de pessoas para que você trabalhe aí as suas próprias feridas, tá? Então, necessidade de controle. Aquela pessoa que sempre está controlando tudo. É o telefone do parceiro, é as circunstâncias, é a briga dos amigos. Quer trazer tudo para você, quer controlar tudo. E ao mesmo tempo se torna uma pessoa arrogante, que não sabe falar. Uma pessoa que tem dificuldade de pedir ajuda. Faz tudo para os outros e quer que as pessoas adivinhem quando você precisa. Ah, mas eu faço tudo para os outros, não é possível que quando eu preciso ninguém enxerga. Abre a boca, pede ajuda, tenha humildade. Às vezes nós somos tão arrogantes que quando nós precisamos, né, estamos tão no fortão, na fortuna, que quando nós precisamos de algo, nós queremos que o outro ainda reconheça. Isso é arrogância. Nós precisamos nos permitir ser mais humildes, pedir ajuda. Ei, eu tenho dificuldade nisso aqui, eu não sei tudo não, olha que maravilha. Eu sou um ser humano comum, eu preciso de ajuda, eu sou um ser humano comum, eu não sei de tudo. Isso é humildade. Humildade é você reconhecer que você precisa ou pode precisar de qualquer pessoa. Até da pessoa que serve ali, que arruma a sua casa, você pode precisar. Mas às vezes você está tão na arrogância que você, né, não acredita que precisa das pessoas. E isso é uma ferida lá da sua infância, que precisa ser identificada, nessa necessidade de pedir. Por quê? Lá na sua infância você foi criada para dar conta de tudo. Às vezes você teve lá 3, 4, 5, 6, 10 irmãos e ali um cuidava do outro e você tinha que fazer tudo sozinha. Tinha que ser boazinha, tinha que se comportar o tempo todo, não podia, né, pedir ajuda, tinha que dar conta de tudo. Então, assim, são vários registros que vai acontecendo ali que se conecta com as suas dores, né? Oi, Juliana! Quanto tempo! Bom você aqui! Ok, deixa eu passar aqui. Gisele! Olha o pessoal de Anápolis aqui! Fala com muita clareza, parabéns, mocinha linda! Obrigada, minha linda! Vamos lá, ainda temos assunto aqui. Bom, e o 7º e último sinal é a nossa insegurança, a nossa indecisão, a nossa dificuldade financeira, a sua dificuldade financeira, as dívidas, né, físicas, que está alinhada com a nossa dívida emocional, que é o vídeo aqui do momento, né, do Instagram, está alinhada à sua criança. A criança não sabe fazer gestão financeira. Criança espera que as pessoas se organizem a vida pra ela. Tem gente que fica bravo comigo lá nos comentários. Tem uma pessoa que fala, não tô esperando nada de ninguém, não. Tá esperando sim. Tá esperando sim. Porque se estivesse no adulto, tava conseguindo controlar as finanças. Não tava compulsivamente comprando coisas pra suprir os seus vazios. Né? E eu preciso ficar brava aqui com vocês. Às vezes eu fico brava, gente. Mas tá tudo certo, né? Tá tudo certo. O povo sabe, gente, eu sou brava? Só não, gente, sou um docinho de coco. Então, e aí se eu estou na minha criança, eu não sei conduzir minhas finanças, eu não sei conduzir os relacionamentos e me torno uma pessoa insegura. Insegura para fazer aquilo que precisa ser feito, insegura com medo de desagradar. E aí entra tudo aquilo que nós falamos em outros momentos aqui e que eu quero trazer para vocês a cada segunda-feira. Então, se permita olhar para dentro de vocês. Em breve, eu vou
Eu vou trazer aqui a mentoria Reconexão com a Vida para vocês. Quem tiver interesse, já manda um direct. Se não tem interesse em saber mais informações da mentoria que você falou na live, que aí a gente já coloca uma lista de espera. Por quê? Nas minhas mentorias eu não gosto de ter muita gente, porque eu gosto de olhar cada caso. Gente, quem perdeu na semana passada a reconexão com a mãe, foram poucas pessoas, mas foi um momento lindo e único, onde muitas pessoas tiveram a oportunidade ali de olhar verdadeiramente para dentro de si. Gente, alguma pergunta? Alguma pergunta? Oi, dona Lídia, tô te esperando aqui mais tarde. Deixa eu ver. Eu aqui também, né? Tem gente que gosta de apanhar. Né, Alexandra? Gente, vamos encerrar a live com muita gratidão no coração. Obrigada por cada coraçãozinho, por cada emotion que vocês colocam aqui, porque isso faz com que a live chegue para mais pessoas. Isso faz com que eu, assim, fique com mais vontade de trazer conteúdos aqui para vocês. Eu fiquei muito tempo sem fazer live, né? E estou retomando a toda segunda-feira nesse horário de meio-dia. E é sempre uma honra estar aqui com vocês. Vamos lá, então, tarefinha da semana: desagradar, dizer não, né? Para as pessoas, fica aí como tarefinha da semana. E eu vou postar um vídeo também lá no Instagram mais tarde, falando sobre esses sinais que revelam os traumas da infância. A live ficará gravada apenas por 24 horas, tá bom? Ó, beijo grande pra vocês. Hoje tem um evento aqui em Goiânia chamado Matriarcas. Eu vou fazer parte desse evento. Acompanhe aqui nos stories, vou trazer um pouquinho pra vocês, tá? Beijo grande, fiquem com Deus e até daqui a pouco nos stories. Que eu sempre apareço por lá. Beijo, Cláudia, Vivian, foi ótimo ter vocês aqui. Ideia, Pamela. Tem a Pamela falando que quer maquiar, tá demais, hein? Joselita, Carla, Lídia, todos vocês, gente, muito obrigada pela participação de vocês, que Deus abençoe vocês imensamente por se permitirem estar aqui. Beijo, beijo grande, tchau, tchau.